Olá, meus queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na parte quarta do Catecismo da Igreja Católica, que é sobre oração. E dentro desta parte, estamos no artigo 3º do primeiro capítulo. Não é isso? Primeiro capítulo, vamos ver, E nesse artigo fala no tempo da igreja. Oração no tempo da igreja. É a página 674, a partir do número 2623, que diz assim: no dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Esperando todos unânimes, perseverando na oração. Atos, capítulo 1, versículo 14. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida da igreja. João capítulo 14, versículo 26. Aqui é extraordinário, né? Que fazer oração com a igreja, fazer oração dentro da igreja, que é pela igreja e não é por ela, é de fato fazer a oração cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito, isto é, no Pentecostes. A igreja tem o Espírito da promessa, veja, e esse Espírito, ele a forma, não é? Plasma, é plasmado na igreja, e ao mesmo tempo reconduz a igreja a quê? Veja, ao ensinamento de Jesus, recordar, é atualizar no coração, é guardar no coração. Quem reza com a igreja católica, né, apostólica romana, né, tem a força e a plenitude do Espírito Santo, que nos reconduz para o coração de Jesus. O homem orante, Deus, né? Verdadeiramente Deus, verdadeiramente humano. 2624. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Atenção! A comunhão fraterna, a fração do pão, que é a oração, que é a Eucaristia, e as orações. Veja. Ou seja, magistério, tradição, a sagrada tradição, não é? Com as sagradas escrituras, e isso dentro do sacramento, que é a Eucaristia, e tendo uma vida de espiritualidade sublime, maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A sequência é típica da oração da igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade. Ela é alimentada na Eucaristia. Vejam só, os 4 pilares que formam a comunidade. Os 4 pilares que formam uma igreja, uma diocese, uma paróquia. Veja quais são. Então, o ensinamento dos apóstolos, a catequese, não é? A pedagogia. Segundo, a comunhão fraterna, que hoje o tema dos sínodos, ou a sinodalidade, a comunhão, não é? A Eucaristia e uma vida de oração. E oração aqui é a oração da igreja, as orações canônicas, chamadas as orações
das horas, não é? As 7 orações, ou seja, a salmodia, o ofício das horas, veja, laudes, não é? Terça, hora média, nona, vésperas e completas. São as orações chamadas canônicas. 2.625. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, atualizando-as, porém, principalmente as dos Salmos, a partir de sua realização em Cristo. Perceberam? As orações canônicas são recheadas, formuladas pelos Salmos. E aqui é interessante, Lucas capítulo 24, versículos 27 e depois 44. Não é? O Espírito Santo, que assim lembra Cristo, a sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos e na missão de sua igreja. Essas formulações se desenvolverão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração, como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração divina. Veja só, não é? O que diz o Catecismo da Igreja Católica. Tem algumas orações próprias da Igreja que são normativas para, veja, nos formarmos, para crescermos nas virtudes, sobretudo na fé, na esperança e na caridade. Ter uma vida espiritual excêntrica, não é? Concêntrica e cristocêntrica. Mesmo, né, pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora, uma espiritualidade mariana, mas que nos leva à espiritualidade cristiana, né? Cristiana, Cristo e Maria, mariana. Vamos avante? Então, o primeiro inciso, que tem como o título a bênção e a adoração, a partir do número 2626. A bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. É por estas bênçãos, ou por esta bênção, que vem o conceito de sacramental ou sacramentais. Toda insígnia, todo objeto devocional religioso, não é? Deve receber uma bênção. E nada de superstição, nada de crendice, nada de magia. É abençoado para se tornar um sacramental, ou seja, um sinal visível da presença invisível de Deus na nossa vida, não é? Qualquer imagem, seja em ícone, em quadro, seja de várias matérias-primas, não é? De madeira, de gesso, de resina, de barro, de pedra, de mármore. Não importa a matéria-prima. Tem até de plástico agora, né? Plástico, de borracha, emborrachado. Então, dá a bênção. Veja, aqui por trás tem uma imagem da Pietà, né? Esculpida na madeira. Madeira de lei. Belíssima essa imagem. Toda trabalhada. Mas tem que ser abençoado. O seu escapulário, o seu terço, os seus crucifixos, a sua medalha. Tem que ser. Agora,
as imagens dos santos, certo? Santos e santas. Porque tem pessoas que estão colocando a própria foto, quer fazer uma homenagem, aí coloca a foto, sobretudo do casal, não é? Tem esse modismo agora, sabiam? Eu já recebi alguns escapulários que mandam fazer especialmente para aquela ocasião de júbilo, né? Com a imagem, parecendo aquele porta-retrato, com a imagem do esposo e da esposa, e pede para o padre abençoar. Não. Ou com seu ídolo, o cantor. Já recebi quando o Zezé de Camargo e Luciano está fazendo sucesso, Bruno e Marrone, não é? Tantos outros que na Feira Livre, não é? O candelabro ali, eles vendiam. E as pessoas simples compram e pensam que de fato é para usar, né, sobre os ombros, para usar, para ter devoção, e vem com toda a simplicidade pedir a bênção do padre. E aí a gente tem que ter paciência, tem que orientar, tem que fazer uma catequese, não é? Vamos avante. Então, a bênção por primeiro. E tem a bênção, não é? As bênçãos também de chave de casa, no carro. Tem bênção. Na Igreja Católica tem um ritual de bênçãos, não é? E para cada fase da nossa vida, desde os primeiros dias de gravidez, tem as bênçãos, não é? Hoje profeticamente uma crítica às mães católicas cristãs, não é? Se faz muita festa, os buques, não é? As festinhas para as crianças, mas não coloca. A gente tem uma realidade aqui que a mãe colocou por um ano. Todo mês colocava a intenção do filho na Santa Missa. Fazia a festinha depois, mas antes colocava na Santa Missa. Todos os meses. Ou seja, em intenção de ação de graças. Não é? Pede-se a bênção. É uma realidade hoje que está muito distante. Não é? Uma coisa tão simples, primitiva até. Vamos avante. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. E aqui é extraordinário o que diz o Catecismo da Igreja Católica. É uma demonstração de fé. Quando eu peço uma bênção a um sacerdote, que na verdade estou pedindo uma bênção à igreja, por meio dele, do ministério dele, do sacramento da ordem que ele recebeu, né, ou ao diácono, que tem o primeiro grau, veja, eu estou pedindo a bênção da igreja. Pedindo. E estou expressando a máxima fé. Não é? Que de fato eu tenho fé. E eu preciso daquela bênção. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bem dizer aquele que é a fonte de toda bênção. Quando eu peço a bênção e recebo, eu bendigo, eu falo bem daquele que é fonte de toda bênção. 2627. Duas formas fundamentais exprimem esse movimento da bênção. Ora, ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por nos ter abençoado, não é? Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 14. Depois, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Vejam, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Ora, ela implora a graça do Espírito Santo que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa.
2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículos de 5 a 6. Depois versículo 13. Efésios capítulo 6, versículos de 23 a 24. Por que eu faço questão de fazer essas citações bíblicas? Vejam. Para mostrar a todos que não existe aqui separação entre o magistério da igreja e as Sagradas Escrituras. Entre a tradição da igreja, não é? E as Sagradas Escrituras. É fundamentado, é amparado pelas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica não faz nada se não for amparada, fundamentada pela palavra de Deus. Não existe aqui rivalidades, confusões. E vocês que me acompanham sabem disso. Sabem disso, que eu faço questão de citar, não é? E isso não é criação do padre, e nem é porque o padre sabe, domina as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não, porque está aqui, nas notas de rodapé, nas conferências do próprio catecismo da Igreja Católica. Veja só, embaixo. Então você que tem um catecismo, vai lá, confere. Tem a Bíblia também. Seja amparado pela palavra de Deus. 2628. Vejam. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de Deus, seu Criador. Exalta a grandeza do seu Senhor que nos fez. Vejam, Salmo 95, versículos de 1 a 6. Não é? E a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória. Não é? Salmo 24, versículos de 9 a 10. E o silêncio respeitoso diante de Deus sempre maior. Vejam, quem diz isso é Santo Agostinho, não é? Quando ele faz o sermão no tempo da Páscoa. E o silêncio, a adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável, nos enche de humildade e dá garantia a nossas súplicas. E nós dizemos isso, não é? No santo. No santo. Depois do prefácio e entre ali da consagração para, não é, desenvolvermos a grande oração dentro da missa, que é a oração eucarística. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É uma coisa extraordinária, maravilhosa. Certo? Então, vamos ficar por aqui. Deixa eu ver quantos minutos. 18 minutos. Acredito que dá tempo de fazer o segundo inciso, para que depois, lá para as 9 horas, 9h30, a gente faça o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e possa terminar para entrar no segundo capítulo. Vamos lá? Esse segundo inciso tem como subtema, né, a oração de súplica. Vimos aqui a bênção e a adoração. A oração de bênção e a oração de adoração. Vamos ver agora de súplica. 2629. O vocabulário referente à súplica tem muitos matizes no Novo Testamento. Significa pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar, veja, e mesmo lutar na oração. Aqui, não é? Romanos capítulo 15, versículo 30, depois Colossenses capítulo 4, versículo 12, fundamentam isso o que esse número está dizendo do Catecismo da Igreja Católica. Mas sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido. Veja, a gente diz, não é? Fala de pedidos. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência
de nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último, mas, como pecadores, sabemos, na qualidade de cristãos, que nos afastamos de nosso Pai. O pedido já é uma volta para Ele. Veja que maravilha, não é? Quando eu estou afastado e começo a pedir a Deus, o magistério da igreja, veja, o catecismo da Igreja Católica diz que, na verdade, eu já estou voltando a Ele. Eu já estou inclinando o meu coração, a minha consciência para Ele. Estou crescendo nessa consciência. Veja que andei por muitos caminhos. E a gente canta naquele filho pródigo: eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou, né, este planto, veja, em tuas mãos. 2630. O Novo Testamento contém poucas orações de lamentação, frequentes no Antigo Testamento. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da igreja é sustentado pela esperança. Embora estejamos ainda na expectativa e devamos nos converter cada dia, brota de outra profundeza o pedido cristão, que São Paulo chama de gemidos, os da criação em dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Os nossos também, à espera da redenção de nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança. Romanos capítulo 8, versículo de 23 a 24. Enfim, os gemidos inefáveis do próprio Espírito Santo que socorre em nossa fraqueza, pois nem sequer sabemos o que seja conveniente pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26. 2631. O pedido de perdão. Vejam. É o primeiro movimento da oração de súplica. E aí a gente olha logo para o publicano, né, que entrou no templo e pedia perdão. Tem piedade de mim, pecador. Lucas 18, 13. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos repõe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, e uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo de 7 ao capítulo 2, versículo 2. O pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística como da oração pessoal. O que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo? Assim como nós começamos a Santa Missa pedindo perdão, nós deveríamos começar com esse ato de humildade. Todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos. Primeiro, pedindo perdão pelos nossos pecados, para sermos ouvidos, para sermos atendidos. 2632. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem, de acordo com o ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10, depois versículo 30. Lucas capítulo 11, versículo 2, depois versículo 13. É o fundamento. Existe uma hierarquia nos pedidos. Vamos ver agora a hierarquia dos pedidos. Primeiro, o reino. Pedimos o reino. E é como está na hierarquia do Pai Nosso. Depois, o que é necessário para acolhê-los e cooperar para a sua vinda. Essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a da igreja e é objeto da oração da comunidade apostólica. Atos, capítulo 6, versículo 6, depois 13, 3. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. E é interessante aqui, vejam, Romanos capítulo 10, versículo 1. Depois, Efésios capítulo 1, versículo de 16 a 23. Filipenses capítulo 1,
versículos de 9 a 11. Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 6. Depois capítulo 4, versículo de 3 a 4, versículo 12. Vejam que lista de conferência biblicamente. Não é? E é extraordinário aqui, porque diz uma coisa fantástica. E vejam, os que estão nos mosteiros, os monges, as monjas, os conventuais, os consagrados que rezam, vejam, eles trabalham pela vinda do reino. Eles trabalham para que o reino de Deus, não é, chegue até nós. Não apenas um trabalho social. A gente louva a Deus, a gente bendiz, porque existem missionários e missionárias, também homens e mulheres religiosos, religiosas, consagrados, que fazem isso. Toda pastoral social, todo trabalho social. Mas isso não seria frutífero, isso não teria êxodo ou êxito se, veja, se não tivesse homens e mulheres que também orassem, rezassem, para que esse reino acontecesse, o reino de Deus. Vamos para o último número desse inciso, segundo, não é? Que fala sobre a oração de súplica, 2633. Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. E aqui interessante, João capítulo 14, versículo 13. É com essa garantia que Tiago, vamos ver Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8. E Paulo nos exortam a orar em todo o tempo. No tempo oportuno e no tempo inoportuno. Efésios capítulo 5, versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. Colossenses capítulo 3, versículo 16 a 17. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 17 a 18. É o fundamento para nós, para que esse reino chegue através das nossas súplicas, através dos nossos pedidos, das nossas preces. Você sabia, quando você reza na oração de súplica, você está trabalhando para que o reino de Deus aconteça cotidianamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até mais tarde, se Deus quiser.